irmãos, vamos nos colocar de pé? Passar para o nosso pastor Kleber, que estará dando prosseguimento para o ministrante. Glória a Deus. Queria só avisar aqui, o pastor Marcos Belo, ele é da Igreja Adoração e Ação. Deus abençoe ricamente e bem-vindo estar aqui conosco. Conosco também, nesta noite, nosso bom pastor Alisson Simões, da Igreja Efatá. Ok? Que está o servo de Deus, é nosso convidado, ambos nossos convidados. Hoje ele vai fazer o curso aqui da palavra. Vamos receber o bem-vindo bem caloroso, irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quem não orou? Bom Francisco, ore pelo pastor para que ele seja um canal de bênção. Amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar a Deus. Deus vai fazer milagre hoje nesse lugar. Deus Santo e Poderoso, mais uma vez queremos louvar Jesus e agradecer por essa oportunidade de estar nos conseguindo para chegar aqui. Neste momento, Pai, nós oramos em nome do Teu Filho, que nessa noite transmitirá a Tua palavra a Deus. Deus, usa ele por cuidado, por misericórdia. Deus, faz a Tua vontade nessa noite. Que eu possa trazer uma palavra, às vezes, ele encontra a nossa necessidade. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso. Deus, faça a Tua vontade nessa noite. Ser conosco, abra a nossa mente, o nosso coração, para receber a minha palavra. Deus, eu quero te louvar e também te agradecer no nome de Jesus. Irmãos amados e queridos, aceitem a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder servi-los. Eu quero agradecer ao bendito Deus por essa tão honrosa oportunidade. Ao amado pastor Kleber, muito obrigado pela confiabilidade e honradez em poder servi-los nessa ocasião tão oportuna de aprendizado da palavra de Deus. Quero agradecer ao querido César pelo amado convite de poder estar aqui contribuindo de alguma forma com o crescimento espiritual de todos os seguidores. Agradecer aos obreiros que nos recebem também, a todos os coordenadores do trabalho, que Deus possa honrá-los poderosamente. Estamos diante de uma temática muito importante e eu quero me consubstanciar em um texto muito específico. Eu gostaria que aqueles que trouxeram o exemplar, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu o Dr. Lucas. A saber, o capítulo número 15. E vamos ler o versículo 11 a seguir. Dois. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir. Todos acharam? Amém. Eu leio e na minha versão está assim. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço. Gostaria que você grifasse essa expressão, o mais moço, ok? Disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus haveres, seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter acabado tudo, sobreveio naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali ele desejava se fartar
com a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E disse ele ao pai: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, coloque um anel no dedo e sandálias no pé. Trazei-me depressa e matai um novilho cevado, comamos e se alegramos. Porque este é meu filho, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Com licença. Meus irmãos, Jesus sempre foi um grande realizador de milagres. Jesus sempre foi um operador de milagres. A Bíblia vai catalogar pelo menos 35 milagres que Jesus realizou. Haja vista que o evangelista João vai dizer que foi muito mais. Mas catalogado foi 35 milagres. Mas além de ser um grande operador de milagres, Jesus sempre foi um grande mestre, um grande orador, um grande expositor das Sagradas Escrituras. Vale dizer que nem todo lugar que Jesus pisou ele curou, mas em todos os lugares que ele pisou ele pregou. Repito, nem em todos os lugares que Jesus pisou ele curou, mas em todos os lugares que ele pisou ele pregou. Porque a ênfase do seu ministério era muito mais do que curar, era pregar, era ensinar, era instruir o povo acerca do reino dos céus. Então Jesus possuía uma forma muito pedagógica, muito didática, muito peculiar no seu ensino. Ele usava diversos recursos, entre eles é aquilo que nós entendemos como parábolas. A ideia de Jesus em aplicar as parábolas era de explicar verdades complexas de uma maneira muito simples, de uma maneira muito simplória, muito comum. Então, o que é parábola? Alegoria, comparações. Então, ele usava a fim de responder perguntas e ao mesmo tempo tirar dúvidas. Então Jesus, ele utilizava esse recurso a fim de conectar o seu público com o seu sermão. Spurgeon vai dizer que esse método era a forma que Jesus se conectava com homens carnais a fim de explicar coisas espirituais. Então, essa parábola é classificada como uma das mais belas das Sagradas Escrituras. E com essa história nós podemos aprender profundas lições, sim ou não? Nós podemos exaurir desse texto que nós lemos uma temática sobre paternidade. Poderíamos falar aqui sobre perdão, poderíamos falar aqui sobre restauração e tantas outras coisas, como também maturidade. Hoje eu quero observar com você o caminho que esse jovem trilhou. E esse jovem trilhou um caminho que tem a ver com aquilo que nós estamos trabalhando nesse simpósio aqui nessa noite: maturidade. Na realidade, está ligado muito mais à imaturidade do que à maturidade. Esse texto vai mostrar que esse jovem desonrou o seu pai por conta da sua imaturidade. Então todo o caminho que ele constrói é um caminho que lhe causa dor, lágrima e sofrimento. Então nós podemos observar aqui alguns
pontos que eu considero importantíssimos nesse contexto daquilo que nós estamos aprendendo dentro dessa temática. Então, há aqui algumas lições que eu quero expor e ministrar ao seu coração. Vocês estão comigo? Diga amém. Amém. Então, se você trouxe caneta e papel, anota aí a primeira lição. O que nós podemos aprender? O verso de número 11, nós podemos observar que o texto traz a seguinte narrativa, dizendo que o filho mais moço, ou o verso 12, o mais moço disse ao pai. A expressividade da palavra o mais moço já revela o nível da maturidade daquele jovem. É alguém que está em fase de crescimento, e que naquele momento, embora está crescendo, mas não quer dizer que ele está pronto. Ele está em crescimento, ele está em ascensão, ele está em progresso, mas de alguma forma ele se considera, ou ele acha que já está pronto. Por isso ele vai tomar algumas decisões equivocadas concernente à sua imaturidade. E a primeira lição que podemos observar, o que vai impulsionar ele a sair de casa, é a questão da independência. Repita comigo: independência. O que isso significa, professor? Significa que ele quer viver uma vida de liberdade. Ele quer ser livre. De alguma forma, aquele menino não quer estar mais debaixo da autoridade do seu pai. Ele se sente cerceado da sua liberdade e agora, de alguma forma, ele quer viver a sua vida sem dar explicações e satisfações. Então, de alguma forma, ele se sente aprisionado diante da figura da autoridade, que é o seu pai, e ele quer viver uma vida de liberdade, sem regras, sem satisfações, sem explicações daquilo que ele quer fazer. E aí eu aprendo uma verdade, e toma isso como nota, que uma vida não vivida com responsabilidade não é uma vida que não é supervisionada. Porque toda a vida que é supervisionada é uma vida vivida com responsabilidade. Por isso, de alguma forma, ele quer viver longe do pai e longe da figura da casa, porque ele não quer ninguém o controlando. Isso é um problema, porque a geração que vivemos nos dias odiernos é muito parecida com esse jovem, que quer viver uma vida totalmente livre, sem estar debaixo da figura de autoridade. Mas a figura de autoridade é um princípio que rege o mundo espiritual. O reino espiritual, ele rege de duas formas: princípio de autoridade e rebelião satânica. Então, quando ele vai tomar essa iniciativa, é porque ele não quer ninguém sobre ele ou o controlando. De fato, esse menino não erra quando sai de casa. Ele errou? Todo filho vai sair de casa, sim ou não? Quem é pai e mãe aqui? Levante a mão. Seu filho vai ficar com você toda a vida dentro de casa? Não, você treina ele para que ele saia de casa. Na realidade, a nossa casa, eu tenho 3 filhos. A nossa casa é um grande hotel. Não sei se você percebeu isso. E os nossos filhos são os hóspedes, folgados, porque eles querem comida boa, internet rápida. É uma verdade. Nike no pé, roupa de marca. E quando você pensa que a paternidade vai te dar retorno, não, eles estão indo embora. E vão embora sem pagar a conta. Então o problema não está em sair de casa. O problema é sair fora da hora. Porque ele sai com a herança, mas não sai com a bênção. Eita! Por isso aquilo que ele tem na mão não dura muito. Porque ele sai com a herança, mas não sai com a bênção. Então esse menino não erra quando sai, ele erra em sair fora da hora. A forma como ele sai, do jeito que ele sai e pelas motivações que ele sai.
É verdade. Isso revela a sua imaturidade, porque ele se julga capaz de administrar coisas que estão fora do tempo. E mesmo que seja uma coisa boa fora do tempo, se torna uma coisa ruim. Quando você não tem maturidade para administrá-la. Então logo ele quebra o princípio. Toda vez que você quebra o princípio também te quebra. Repita isso comigo. Toda vez. Rapaz, você não comeu hoje, mas forte. Toda vez que eu quebro o princípio, o princípio me quebra. Então ele quer sair. Ele quer viver uma vida independente. Essa aqui é a primeira lição. Qual é a segunda lição que nós podemos observar e extrair do texto? É que ele vai desvalorizar. A sua imaturidade não permite ele enxergar o valor das coisas. Ele não tem uma escala de valor, Marcos, dentro dele, daquilo que é mais importante e daquilo que é menos importante, daquilo que é prioridade ou prioritário e aquilo que é secundário. Ele não sabe o que importa e o que não importa. Por isso ele despreza. Se você ver o texto, verso 13 diz assim: ajuntando tudo. Verso 14 diz: gastando tudo. Repita comigo: ajuntou tudo e perdeu tudo. Parece que a coisa acontece repentinamente. Ele tem tudo em um dia e no outro dia não tem nada. E como alguém pega uma herança que alguém trabalhou a vida inteira para ter e desperdiça da noite para o dia? É só alguém que não tem maturidade para administrar aquilo que está nas suas mãos. Por quê? Porque dentro dele não existe escala de valor. Ele gasta tudo, perde tudo. E quando ele diz ao pai: dai-me a minha parte, ele age com a maior falta de respeito. Até porque herança você só reparte ela quando alguém morre. O pai tinha morrido? Não. Mas quando ele vai ao pai e faz essa solicitação, ele está dizendo entre linhas: para mim é como se eu já estivesse morto. O pai, diante daquela ação, poderia ter 3 atitudes. Quantas atitudes? 3. Primeiro, expulsar. Segundo, deserdar. Terceiro, agredir. O pai expulsa? Não. Deserta? Não. Agride? Não. Esse menino, de alguma forma, ele age com desonra e com desvalorização. Escute, irmãos, toda vez que você lê a palavra não valorizou ou desprezou, logo seguida você vai perceber, explicitamente ou implicitamente, perdeu. Exemplo: Esaú desprezou a bênção da primogenitura, logo perdeu. Golias desprezou Davi e logo Mical desprezou Davi e logo o filho despreza o pai e logo. Então toda vez que eu não valorizo aquilo que eu tenho em mãos, consequentemente eu vou perder. Talvez você conheça inúmeras pessoas que hoje choram porque não valorizaram quando tinha em mãos. Por isso você vai observar que o cemitério é cheio de flores, porque na realidade o remorso fala muito mais do que a ação. Aí eu pergunto: morto ouve? Morto vê? Morto sente? Então a hora de dar valor não é quando morre, em vida. A hora de você honrar alguém não é quando morre, em vida. A hora de entregar flores não é quando morre, em vida. Então qual é o problema da nossa geração? Está recebendo
O não é que nos prepara. O não nos dá limite. O não, de alguma forma, quando somos contrariados, vai nos aperfeiçoar para atingirmos a estatura necessária. Qual é o problema de muitos crentes mimados hoje? Porque querem ouvir sim, não está preparado para ouvir não. Mas o não revela muito mais quem você é. Pode falar não? Glória a Deus. Escute. Glória a Deus. Aleluia. Toda lealdade sempre vai ser testada. Louvado seja Deus. É interessante que, se você notar, o primeiro milagre catalogado de Jesus foi lá nas bodas de Caná. Sim ou não? Sim. Quando Maria vai até Jesus, dizendo assim: acabou o vinho. Qual é a resposta de Jesus para Maria? Peraí, não é só isso. Ele diz assim: mulher, ainda não é chegada a minha? Mas o que Maria era de Jesus? Que Maria era de Jesus? A resposta de Jesus foi agradável ou foi dura? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha? Ela teve que entender naquele momento que, embora ela era mãe de Jesus, mas ela nunca foi mãe de Deus. Aí tá. Pegou não? Embora ela era mãe de Jesus carnalmente, ela nunca foi mãe de Deus. Ela poderia de alguma forma dizer: rapaz, você está falando, eu sou sua mãe. Mas não. Ela percebe que ali que está falando é o Senhor. Então ela se submete diante da fala, mesmo sendo dura uma resposta, e faz com que todos aqueles que lardeiam entrem no propósito do serviço. Porque não existe milagre na desobediência. Eita! Não existe milagre na insubmissão. O milagre só acontece de transformação porque alguém se submete ao princípio de autoridade. Vocês estão comigo? Diga amém. Então algumas respostas duras, alguns nãos, vai revelar o que está no meu coração. Esse jovem, ele não valoriza, ele perde tudo, inclusive a dignidade. Terceira coisa, de alguma forma você vai perceber que tudo aquilo que eu estou falando está implícito no texto. Não está explícito, mas implícito. Primeiro, ele vai de alguma forma querer viver uma vida independente. Segundo, vai desvalorizar o que tem. Terceiro, ele é movido por um sentimento de insatisfação. Repita comigo: insatisfação. Penso eu que a insatisfação é a enfermidade do século. Uma pessoa insatisfeita, o que você percebe nela? Qual é a característica de uma pessoa insatisfeita? Ela vive mal-humorada, descontente e carrancuda. Para um insatisfeito não tem culto bom, não tem igreja boa, não tem pregador bom. E é ruim cultuar ao lado de alguém insatisfeito. De canto de olho. Você tem alguém insatisfeito. Porque até o culto de insatisfeito parece mais que ele veio para observar do que para adorar. Ele parece muito mais fiscal de culto do que adorador dentro do culto. Insatisfeito parece que ele está no The Voice. Parece que ele vem aqui para dar nota. E nesse ambiente aqui, irmão, se manifestam os verdadeiros adoradores. Então o insatisfeito estraga o ambiente de trabalho, estraga o ambiente litúrgico, porque tudo ele casta um defeito para falar. E claro, evidentemente, é muito mais fácil criticar do que estender a mão para fazer. Porque tem gente que parece que
ele só vem sentar na janelinha para caçar defeito e procurar defeito nas coisas. Difícil mesmo é arregaçar a mão e dizer: pode contar comigo que eu estou junto nessa peleja aí. Então, esse sentimento de insatisfação tem sido uma semente tão ruim que se você não matar ela, ela te mata. Grava isso que eu estou dizendo. Todos os relacionamentos passam pelo período da insatisfação. Quer no trabalho, quer na casa, quer em um casamento, quer também no ambiente ministerial. Você passa pelo momento da insatisfação. Mas o que faz eu vencer? É quando eu coloco a minha aliança, a minha lealdade acima daquilo que eu estou sentindo. Permita-me analisar com vocês o que faz os nossos pais, Adão e Eva, perder aquilo que Deus deu. Aonde eles residiam? Paraíso. Aonde? Quando você pensa em paraíso, o que vem na sua mente? Você já pensou em Maragogi, Caribe. Mas quando você pensa em paraíso, você pensa no melhor lugar do mundo. Quem é o pastor de Adão e Eva? Eu? Pastor Cléber? Não. Quem é? Deus. E o culto lá era todo dia. Deus descia todos os... Tinha hora e local. Tinha hora e local. E você vai perceber que isso era tão prazeroso com relação a esse relacionamento tão íntimo e profundo. Você vai ver que esse culto acontecia todos os dias. E é interessante você notar que quando Adão peca, transgride, ele não comparece ao local e nem ao horário do culto. Mas Deus vem no culto mesmo, Adão não estando presente. E por quê? Porque Deus não falta em culto. Eu já vi pregador faltar em culto. Você já? Eu já vi cantor faltar em culto. Você já? Eu já vi membro faltar em culto. Você já? Eu já vi obreiro faltar em culto. Você já? Mas eu nunca vi Deus. Deus se relacionar conosco é muito maior do que a nossa para com Ele. Por isso Deus não falta em culto. Mas mesmo Adão não estando no culto, Deus vai atrás daquele que faltou no culto. Ei, irmão. Adão, onde você está? A pergunta de Deus é muito interessante, porque Deus é presciente. O que é presciência? É saber com antecedência aquilo que aconteceu. Só que a pergunta é muito mais interessante, porque quando Deus fala ou Deus procura, a pergunta que Deus faz é essa: aonde você? Se fosse eu, talvez a pergunta seria outra. Qual? O que é que você fez? Mas para Deus o que é importante não é o que você fez, é a distância que você tomou. Para Deus o que é importante não é o que você fez, mas é a distância que você datou. No melhor lugar do mundo e tendo o melhor pastor do mundo, consegue estar insatisfeito. O que leva Lúcifer, o querubim ungido, que andava nas pedras afogueadas, que fazia parte da guarda, estando nesse ambiente celestial eterno, de alguma forma ele se sente insatisfeito. Dentro da posição que ele possui, ele diz: eu quero agora o meu trono semelhante ao Altíssimo. Então eu posso estar no melhor lugar, na melhor casa, no melhor casamento, tenho o melhor pastor, mas isso não significa que eu não possa me sentir. Mas quando essa semente brotar, eu preciso matá-la, porque senão ela vai me matar. Esse filho está na melhor casa. A figura do pai é a figura de Deus. Como alguém que está na melhor casa, tendo o melhor pai, e ainda assim está insatisfeito? É por causa da insatisfação. Há um alerta de
Deus para nós. Cuidado para a sua insatisfação não te consumir e fazer você perder aquilo que Deus reservou para a sua vida como melhor. Diga amém comigo. Quarta lição: ingratidão. O que é ingratidão? É a falta de reconhecimento do bem que você recebeu através da vida de alguém. Todo imaturo é ingrato e egoísta. Todo imaturo, ele busca satisfazer os seus próprios interesses. Se você notar, você vai perceber que uma pessoa imatura, ingrata, egoísta, e por mais que você faça, para ela nunca será suficiente. Você faz 99. Se você deixar de fazer uma, você já não presta, não serve e não vale. Se você perceber, esse pai é um pai amoroso, sim ou não? É um pai acolhedor, sim ou não? É um pai incrível, sim ou não? Ele possuía uma grande casa, tinha uma grande fazenda, tinha empregados, boa comida. Então, se você notar, ele tinha mais razões para agradecer do que reclamar. Sim ou não? Eu pergunto aos senhores: você já parou para fazer uma lista de tudo aquilo que você tem? Eita Deus! Hã? Porque tem gente aqui que sobreviveu ao Covid. Tem gente que venceu o câncer. Tem gente que estava nas drogas, no crime. Estava no fundo do poço, tirava mais do que aspirador de pó. Tem gente que bebia da 1 a 51. Você estava com o salmista do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou-se para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago terrível, de um charco de lodo. Eu estava na lama, no poço, mas a graça me alcançou. Me arrancou de lá, tirou meus pés da lama, me colocou sobre a rocha, firmou os meus passos e mudou a canção na minha boca. Agora não é pro MC fulano de tal, não é pro sertanejo fulano de tal, não é pro pagodeiro fulano de tal. Agora é uma canção, meu Deus. Muitos verão, ou seja, as pessoas agora olham para mim e dizem: como isso aconteceu? Isso é a graça. Isso é o poder do Espírito, que liberta, transforma, regenera, purifica, santifica. Só quem foi alcançado pelo sangue do Cordeiro faz barulho que o diabo não gosta de ouvir. Escute-me. Então, se você fizer uma lista de tudo que você tem, você vai ter várias razões, mas para agradecer do que reclamar. Às vezes a gente fica focado por aquilo que nós não temos, esquecendo de agradecer por aquilo que nós já temos. Tem gente que daria tudo para fazer o que você está fazendo aqui agora. Por exemplo, levanta a mão direita. Isso. Abaixa. Levanta a esquerda. Abaixa. Diga glória a Deus. Você acredita que tem gente que daria de tudo para levantar a mão, mas não pode? Porque tem o braço amputado? Tem gente que daria tudo para poder falar, mas não pode porque é mudo? Por isso o salmista do Salmo 118 vai dizer assim: esse é o dia que o Senhor fez, por isso devemos se alegrar e se regozijar. Tem gente que está na CTI, na UTI, está em cima de um leito, pedindo a Deus a oportunidade. Tem gente que está no cárcere agora, pedindo a Deus a oportunidade, mas você está aqui, de braço cruzado, carro no tudo, reclamando da vida, esquecendo o benefício que Deus já te fez. Por isso o salmista Salmo 103 vai dizer: bendiz a minha
Martim Lutero vai dizer que há 3 cachorros perigosos que, quando mordem, causam profundas feridas. Primeiro, soberba. Segundo, inveja. Terceiro, ingratidão. Quais são as consequências dessas ações? Eu destaco pelo menos 4. Primeiro, decadência. Se você olhar desde o menino que ele, desde o momento que esse menino saiu de casa, ele só decaiu. Sim ou não? Sim. Ele só desceu ladeira abaixo. Porque todo imaturo, em suas decisões, eles não progridem, regridem. Há um retrocesso. Lembra que ele estava em fase de crescimento? Sim. Ele consegue interromper a fase do crescimento por causa das suas decisões imaturas. Segundo, falência. Ajuntou tudo e perdeu tudo. Repita comigo, ajuntou tudo e perdeu tudo. Ele perde aquilo que ele recebeu do seu pai como herança. E não somente coisas, mas pessoas. Porque o texto diz que chega um dado momento que ninguém lhe dava absolutamente nada. O único amigo, ou únicos amigos que agora aparecem para ele, são quem? Porcos. Que para um judeu é a coisa mais repugnante. Então ele perde espiritualmente, perde moralmente e perde financeiramente. Terceira, se torna uma vergonha. Porque quem olhasse aquele menino naquela condição entre porcos, iriam dizer: era um príncipe. E como está na lama agora? A imaturidade o levou à desonra e não gerou glória, gerou vergonha. Então toda decisão precipitada, por isso a palavra precipitação vem de precipício. Não sei se você já analisou isso. Toda decisão pelo impulso vai te levar e te culminar a um lugar que você jamais deveria estar. 4, morte. Olha o que o pai vai dizer no verso 17. Esse meu filho estava, porque longe do pai não existe vida. Longe do pai não existe vida. Quando ele sai, se distancia do pai, ele morre espiritualmente. Porque quem deseja viver fora, debaixo dessa autoridade, não existe vida, só vai existir morte. Caminhando para a conclusão, se esse filho estivesse aqui hoje nesse simpósio e tivesse a oportunidade de pregar, ou pelo menos dar uma saudação, ele falaria pelo menos 3 coisas para nós aqui hoje. Quantas coisas? 3. Primeiro, tome cuidado com as suas decisões em tempo de crise. Decidir errado vai te levar a parar entre porcos. Ele ia falar: debruce um pouco mais, olhe um pouco mais, pense um pouco mais, reflita um pouco mais. Esse problema às vezes quer te impulsionar a tomar decisões precipitadas e que vai te levar de alguma forma a uma conclusão errada. E uma decisão errada pode alterar o meu futuro. Por isso, Provérbios capítulo 14, verso 12 diz: há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Segunda coisa que esse menino diria a nós: não deixe para reconhecer os seus erros quando você estiver na lama. Quando é que ele lembra da casa do pai? Quando ele está? Quando é que ele lembra da figura do pai? Quando ele está na? E a gente tem essa tendência só de reconhecer, pedir perdão quando a gente está lá no pior. Aí Deus está dizendo: dá valor hoje. Valorize hoje. Eu gosto de um dos valentes de Davi,
Porque enquanto está todo mundo fugindo, ele decide ficar lutando por um campo pequeno de lentilha. O nome dele é Samar. Lentilha representa algo que não tem aparentemente muito valor. Mas não é porque não tem valor no olho de alguém que não significa que nos meus olhos não tenha valor. Ele sabia a importância daquele pedaço de terra e ele não desiste e não abre mão, porque ele sabe o valor das coisas que estão nas suas. Eu gosto muito de Nabote porque ele recebe uma proposta, mas ele não vive de proposta, ele vive de propósito. E quem vive de propósito não negocia aquilo que é inegociável. Porque quem tem maturidade sabe o peso daquilo que Deus colocou em suas mãos e não abre mão com facilidade. E é possível que Deus sentou você aqui hoje nesse simpósio para ter uma tratativa com você, dizendo: não abra mão daquilo que eu te dei. Mas como Nabote, não dou, não vendo, não negocio, não entrego, pode tirar minha vida, mas eu não dou aquilo que o meu pai me deu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu posso tirar a graça do Espírito Santo. Glória a Jesus de Nazaré. Talvez o diabo se apresentou com propostas tentadoras, mas Deus está dizendo: não abra mão daquilo que eu te dei. Terceira coisa que esse menino diria para nós nesse culto de hoje: nunca é tarde para cair em si e amadurecer. Verso 17: e caindo em si. Que bom é ter a possibilidade de, ainda em vida, cair em si. Ainda que você tenha decidido errado algumas coisas e tenha perdido coisas e algumas coisas importantes, nunca é tarde para dizer: levantar-me. Estou quebrado, estou amassado, estou arrebentado, estou no fundo do poço, mas levantar-me. Você pode perder, pode ter perdido tudo, mas se houver um arrependimento genuíno, tudo pode mudar. Glória. Eu gosto muito de um texto em Miqueias capítulo 7, verso de número 8, que diz assim: ó inimiga minha, não te alegra meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me. E se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Não te venha para cima que eu vou liberar uma palavra. Não importa o caos que você esteja vivendo e as atitudes equivocadas que você tomou, há um Deus que está assumindo a rédea e o controle da sua vida. E Deus está dizendo: eu estou entrando no meio do caos para colocar tudo no devido lugar. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quem pensou que você estava morto, se prepare, porque o Pai decidiu fazer uma grande festa nessa noite, dizendo: há vida na casa.
Está afastado, porque ainda não entregou sua vida a Jesus. Se tiver,
Gostaria muito de conhecer e orar por você. Tem alguém? Se tiver, só levantar a mão. Eu vou orar por você. Tem? Alguém que está afastado? Alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus? Se tiver, só você acenar com suas mãos. Tem? Não? O Senhor conceda te dar outra oportunidade. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor. Vamos para sentar a igreja. Vamos pedir ao irmão Gleice, fica aqui pertinho, né, irmão Gleice? Vamos estar ouvindo o nosso pastor Marcos louvar o Senhor com mais um hino. Vamos por eles depois os dízimos e as ofertas. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que sacrifício de amor que me sempre te adorar.
grandiosamente a toda a igreja. Deus abençoe a todos vocês que se esforçaram para estar aqui nesta noite com todo o esforço que teve, as dificuldades de trânsito e tudo mais, mas estiveram aqui. Deus abençoe grandemente a vida do pastor Márcio Simões, que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente, recompensa o Senhor por esta palavra, que se permitir ser instrumento de Deus nesta noite. Deus abençoe pastor Marcos, Deus abençoe. Deus te abençoe grandemente, a graça do Senhor esteja sempre sobre a sua vida, amém? Quero chamar aqui o nosso pastor evangelista Novinho Brasil, que estará entregando uma lembrança ao nosso pastor Marcos, o pastor Márcio Simões, e o irmão Gleice, Diácono Gleice, estará entregando a lembrancinha aqui para o nosso pastor Marcos. Se eu pudesse vir aqui, pastor. Está entendendo a profecia? Hoje vai ter uma lembrança. Pastor Cleber, por favor, César. Aleluia. Pastor Marcos, por favor. Gleice. Glória a Deus. Nosso irmão Gleice estará entregando a lembrancinha no meio do Parque Judéia, nosso pastor Marcos Melo. Pastor Kleber, César, por gentileza, por retrato. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora eu vou pedir para o pastor Marcos ficar aqui, o pastor Marcos também, eu também quero um retrato. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado, presbítero Sérgio e pastor Kleber, pela confiança desta noite. E nesse momento eu vou trabalhar o nosso pastor Kleber. Pastor, me permita. Meus irmãos, não esqueçam, após o culto nós temos a nossa. Foi fraco, mas vocês vão lá. Após o culto nós temos a nossa. Estou esperando vocês lá. Glória a Deus. Quantos estão felizes nesta noite, irmãos? Eu quero agradecer a cooperação dos irmãos que fazem parte da nossa regional. Deus abençoe ricamente. E também os superintendentes das escolas bíblico-militares das nossas igrejas que estão aqui. Deus abençoe de forma especial. Em especial também os dirigentes, pastor Renato, Deus abençoe. Também o pastor Marcelo. Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Marcos. Deus abençoe. Mas aquele dia esqueci de falar contigo. Caso você veja o pastor que era da Vila Maria, pastor Reginaldo. Precisamos trazê-lo aqui. Tá bom? Deus abençoe ricamente. Saudações ao seu pai. Deus abençoe. Quero também agradecer ao pastor Alisson Simões. Deus abençoe ricamente, de forma especial. Foi um prazer tê-los aqui conosco. E aos irmãos, amigos, visitantes que estiveram, muito obrigado. Deus abençoe. Amanhã nós também estaremos aqui. E o horário previsto é às 19 horas. Então, irmãos, façam um esforço para nós começarmos dentro do horário. Estaremos aqui amanhã. E o preletor da noite será o pastor Ricardo Vitum, da igreja Manaína. E o louvor para o Ednei Melo, do Jardim Paulista Regional 2. Esses irmãos estarão conosco aqui e nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Você não pode perder a bênção de amanhã. Amém? Amém. Glória a Deus. Abraço. Vamos ficar de pé. Tem um informativo que a cantina está funcionando, todos os irmãos podem estar passando na cantina. Nós estamos orando aqui para alguns irmãos que estão enfermos. Eu queria que vocês, por favor, colocassem na sua oração em favor do irmão Edson, que está hospitalizado, a irmã Ednei, que precisa das orações da igreja, e ele também, o
Tiago, apresente o Tiago nas suas orações e também em favor dos irmãos que estão se recuperando. Irmão Romário, é verdade, bem lembrado. Irmãos, orem em favor do irmão José Romário. Ele não está bem, o estado dele é regular, está aqui no hospital, mas é um grande servo de Deus, sempre louvou o Senhor, a dupla, ele e a sua esposa. A esposa do José Romário, a irmã Vera, ela foi minha regente do grupo das crianças. E eles estiveram aqui, nós faz 2 anos ou 3 anos atrás, louvando ao Senhor. E o Romário está dele, não é legal, apresente em suas orações. Amém, irmãos? Quantos mais necessitam da oração da igreja? Queria convidar o pastor Marcelo, então, para fazer uma oração, agradecendo a Deus. Salve a igreja do amor do Senhor. Amém. Vamos orar. Ó Deus amado, Pai querido, Senhor. Eu venho a Ti para agradecer, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor Jesus, pelos louvores que foram soados, meu Pai. Meu Deus, eu venho a Ti e venho apresentar a cada enfermo, Senhor. Meu Deus, que venha ter a Tua misericórdia, a libertação, meu Pai, vida dos nossos irmãos. Que nos leve em paz para os nossos lares, Senhor. Nos guarda, nos livra, meu Pai, de todo mal. É no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nós pedimos e agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com esta amada igreja hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.